mesma fé em uma só família. E é nessa mesma alegria que desejo que a paz que transborda da fonte de todas as graças do coração de Jesus esteja com todos vocês. E que o fogo do Espírito Santo inflame nossos corações, ilumine nossas mentes e purifique nossos lábios, para que todas as nossas palavras e atitudes sejam um hino de louvor ao nosso Pai e Criador. Juntos nessa fé e nesse amor, vamos dar início a essa celebração com o canto de entrada, enquanto recebemos o pai de banco, os coroinha e a ministra. Cantemos. É o número 706. Levantai, pois, soldados de Cristo, para a frente marchai a vitória, defraudando a bandeira da glória, a bandeira real de Jesus, defraudando a bandeira da glória, a bandeira real de Jesus. Não nascemos senão para a luta, de batalha no campo é a terra, é linda, é constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão, é linda, é constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Convido toda a comunidade a acolhermos os membros do apostolado de oração, cuja festa estamos a celebrar hoje, primeiro domingo do mês, e também a família da criança que vai ser batizada com uma calorosa salva de palmas. Queridos pais destas crianças, vocês consideram esta criança como um dom de Deus. E de fato ela o é. A igreja se alegra com vocês também pela iniciativa de vocês trazerem a vossa filha para apresentá-la ao Senhor, a fim de que receba a bênção. Por isso, pergunto a vocês, que nome vocês escolheram para a vossa filha? Emanuela. E o que vocês pedem à Santa Mãe Igreja para Emanuela? Saúde. Saúde. Mais o quê? Batismo. O santo batismo. Com o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, com direito a herdar um dia o reino dos céus, com Jesus Cristo nosso Senhor. E vocês estão dispostos a responsabilidades que pesam sobre vocês para essa criança? Vocês, queridos padrinhos, querem ser colaboradores direitos na educação desta criança para os pais? Querida comunidade, vocês querem ser uma comunidade que testemunha a fé para esta criança? Sim. Queremos. Sinal que nós somos identificados e nos assinalamos todos os dias e todas as vezes que iniciamos uma celebração ou qualquer atividade em nome do Senhor, Deus Senhor da Cruz. Por isso o padre vai assinar na testa da criança o sinal da cruz e depois o padre, seus pais e padrinhos e toda a comunidade canta o em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos revela a outra Cristo. Irmãos e irmãs, para que a nossa celebração seja plena, consciente e ativa, precisamos suplicar o perdão de Deus, reconhecendo-nos pecadores. Fechemos um pouquinho nossos olhos e, em curto espaço de tempo, pensemos nos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei imediatamente, por pensamento de palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. É o número 39. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória ao Pai, ao Deus da luz, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, nós louvamos o Pai que criou este mundo e ao criá-lo deixou aos cuidados da gente, confiou nos valores que em nós colocou. Por amor foi que Ele este mundo criou. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória a Ele. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória a Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Momento este em que Deus nos fala através das leituras. O Espírito Santo, no qual fomos batizados, motiva-nos a falar a linguagem do amor, compreensível a todos, e nos torna um único corpo unido. A palavra renova nosso compromisso com Jesus e nos faz portadores da paz e do amor. Ouçamos com atenção a primeira leitura. Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos
pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, pois escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sou grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Se tirais o seu espírito, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito, e renascem, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Na segunda leitura, São Paulo nos fala que os dons recebidos do Espírito Santo são para a edificação da comunidade. Ouçamos com atenção. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. A diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. A diversidade de mistérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas e todas as coisas em todos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito, em vista do bem comum, como um corpo, embora um tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós judeus, gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E de todos nós bebemos de um único Espírito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A presença do Espírito prometido por Jesus torna a comunidade acolhedora e reconciliadora. Fiquemos em pé para juntos acolhermos a palavra de Deus cantando. É o número 68. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança da terra brotou, e um povo novo Deus as mãos encaminhou. Lutarei que vencerá, louvar o Criador. Justiça é paz, não reina, é viva o amor. Quando Jesus a terra visitou,
libertou. Lutarei que vencerá. Louvai o Criador. Justiça e paz ao reinar. E viva o amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estavam fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter falado isso sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoados, eles serão remitidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Formamos um só corpo, todos nós, que comungamos do mesmo Senhor. E nós só chegamos a esta conclusão graças àquele que a todos fortalece, que a todos capacita, aquele que a todos ilumina, que a todos abre a inteligência, abre o coração, a todos une para que solidários uns aos outros, uns para com os outros, todos nós nos mantenhamos íntegros, eliminando dentro de nós as divisões, os complexos de superioridades e complexos de inferioridades, complexos de origem, complexos que poderiam colocar barreiras entre nós. Na verdade, todos nós que comungamos o mesmo Senhor, somos unidos graças à ação do Espírito Santo em nós, que se manifesta hoje aos discípulos, aos apóstolos reunidos no cenáculo, quando, embora as portas estivessem fechadas, eles escutam um barulho forte, barulho como se fosse arranjado de dentro, e então cada um enxerga uma chama sobre a cabeça do outro. E tendo enxergado a chama como que na cabeça do outro, em forma de língua de fogo, os discípulos, os apóstolos que estavam ali reunidos com Maria, se enchem de coragem, solta-se-lhes a língua e a voz, e começam a testemunhar as maravilhas de Deus. Começam a pregar a boa nova e começam a afirmar que Jesus Cristo é o Senhor e que nele todos nós formamos uma única unidade. Todos nós formamos uma única igreja, onde não existem negros, não existem habitantes de Mesopotâmia, não existem habitantes de Capadócia, do Ponto, da Frígia, da Lígia, não existem pessoas vindas do Egito, de Jerusalém ou de Roma, não existem pessoas que se deixem abater porque outras as subjugam. É a dinâmica do Pentecostes que faz com que todos se vejam como filhos e filhas de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Assim, se todos são filhos da mesma mãe e do mesmo pai, jamais eles poderão criar o espírito ou a sensibilidade de escolha, mas sim de acolhida, porque os irmãos não se escolhem e sim eles se devem acolher. Nessa lógica, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo aparece muito antes do Pentecostes, porque o Pentecostes só veio para reforçar, para eliminar do coração dos homens e das mulheres aquele medo que eles tinham de anunciar o Evangelho, de falar a linguagem do amor para todos os homens e todas as mulheres. Quando Jesus aparece aos discípulos no Evangelho e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo, todos aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, e aqueles
a quem não os perdoados, eles serão retidos. Jesus quer dar a entender a necessidade de todos nós e quer incutir na consciência e no coração dos discípulos e dos apóstolos a autoridade de administrarem aquilo que é próprio dele. Administrar os pecados ou administrar os sacramentos. Assim, quando a igreja celebra os sacramentos, é o próprio Cristo que está celebrando e presidindo estes sacramentos na pessoa do ministro ordenado. Ou seja, hoje nós vamos batizar Manuela. E quem está batizado não é o sacerdote, é Cristo que batiza essa criança através do sacerdote. Através do sacerdote, Cristo continua abrindo as portas para as crianças, para os homens e para as mulheres. Através do sacerdote, Cristo continua a manter unida a sua igreja. Através do sacerdote, Cristo continua a alimentar os homens e as mulheres, seus irmãos e irmãs. Através do sacerdote, Deus continua salvando homens e mulheres. Deus continua criando novos homens e novas mulheres para um novo céu e uma nova terra. E através do sacerdote, vocês, pais, padrinhos, vocês que vivem na comunidade, vocês assumem este compromisso, todos juntos assumimos este compromisso. Doravante, essa criança precisa ser educada na fé, precisa olhar para nós, os adultos, os pais, pai, mãe, madrinha, padrinho. A criança precisa olhar para vocês e se espelhar em cada um de vocês. Que a mãe seja a ídolo dessa menina. Que através de você, mãe, a criança veja, vale a pena, que bom ser mulher. Que bom ser mãe. Quando eu crescer, eu vou me casar para construir a minha família. Porque a minha mãe, pelo que a minha mãe faz, a minha mãe é uma mulher feliz diante do meu pai. E o meu pai é um homem feliz diante da minha mãe. E por isso, quando eu crescer, eu vou construir a minha família. Terei meu marido, terei os meus filhos. Quando eu crescer, eu cuidarei dos meus filhos assim, assim, assim. Tá como a mãe cuida de mim. Quando eu crescer, quero ter um marido como meu pai cuida da minha mãe, cuida da nossa casa, cuida de todos nós. Isso significa que vocês têm que ser exemplo de vida para essa criança. Vocês, como padrinhos, precisam ser exemplo de vida para essa criança. Nós, querida comunidade, precisamos ser exemplos para essa criança, a fim de que aquilo que ela vê em nós possa amanhã ela transmitir e viver e transmitir para os seus filhos e para as suas filhas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, grande é a nossa responsabilidade. Se nós nos mantermos unidos no Espírito, que hoje foi derramado profusamente sobre os discípulos, e eles encheram-se de coragem, jamais duvidaram, jamais eles deixaram de testemunhar o nome de Deus, jamais eles deixaram de frequentar os lugares do culto, os lugares da celebração, os lugares da Santa Missa, jamais eles deixaram escapar no único domingo, sem virem ao culto, sem participarem da missa. Essa criança vai ser, de fato, uma cristã autêntica, uma católica fervorosa, porque ela verá em vocês, ela verá e viverá aquilo que ela vive em vocês fazendo. Porque vocês sabem muitíssimo bem que filho de peixe, peixinho é. Filha de uma católica assídua ela se vai tornar. E o inverso também se diz. O recíproco também é verdadeiro. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, sejamos uma comunidade fervorosa, uma comunidade unida, uma comunidade que tem problemas, tem obstáculos, tem dificuldades, mas sabe vencê-los, porque acredita naquele que é o fortalecedor, naquele que é o consolador, naquele que explica tudo para a gente, que é o Espírito Santo. Abramos a todos a ação do Espírito Santo para que as nossas diferenças não são barreiras, mas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que em Cristo formam um só corpo, porque comungam da sua palavra, porque comungam do seu corpo e do seu sangue. Formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos nós que comungamos do mesmo Senhor. Amém?
Ao Deus do céu, de quem recebemos o Espírito Santo, rezemos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre a Igreja e seus ministros vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre as comunidades cristãs vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre as nossas famílias vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre todos os povos e nações vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre os doentes e desanimados vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Por todos nós aqui reunidos e pelo nosso apostolado da oração, vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Por esta criança que vai ser batizada pelos seus pais, padrinhos, rezemos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Deus de vida e de amor, vós enviastes o vosso Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para nos libertar do pecado da morte. Afastai desta criança todo mal e ajudai a combater o mal do mal. Como templo vivo do Espírito Santo, manifeste as maravilhas do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira, cujos ramos anunciaram o dilúvio, o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo fruto da oliveira, fortaleceis o vosso povo para o combate da fé. Deus, proteção do vosso povo, fizestes do óleo da vossa criatura um sinal de fortaleza. Concedei a esta criança força, sabedoria e espíritos divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus. Torne-se generosa no serviço do reino e digna da adoção filial, alegre-se de ter nascido no batismo, pertencer à vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Manuela, o Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos pela intercessão dos que nos precederam na fé. Confiemos esta criança a seus pais e padrinhos e todos nós a bondade de Deus, nosso Pai. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. São Miguel e Santos Anjos de Deus. Rogai por nós. São João Batista e São José. Rogai por nós. São Pedro, São Paulo e Santo André. Rogai por nós. São João, Santa Maria Madalena. Rogai por nós. Santo Estevão e Santo Inácio de Antioquia. Rogai por nós. São Lourenço e Santas Perpétua e Felicidade. Rogai por nós. Santa Maria Madalena e Santo Estevão. Rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia e Santa Inés. Rogai por nós. São Gregório e Santo Agostinho. Rogai por nós. Santo Anásio e São Basílio. Rogai por nós. São Martinho e São Bento. Rogai por nós. São Francisco e São Domingos. Rogai por nós. São Francisco Xavier e São João Maria Vianney. Rogai por nós. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. Rogai por nós. São João Paulo II e São João XXIII. Rogai por nós. Beata Albertina. Rogai por nós. Santos anjos de Deus santos anjos e santas de Deus. Rogai por nós. Concede-nos propício, ouvidos, para que nos livreis de todo mal. Ouvimos, Senhor. Para que nos livreis de todo pecado. Ouvimos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna. Ouvimos, Senhor. Pela vossa encarnação. Ouvimos, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição. Ouvimos, Senhor. Pela efusão do Espírito Santo. Ouvimos, Senhor. Apesar dos nossos pecados.
Ouvi-nos, Senhor. Para que nos dirimei dar a vida nova aos que chamaste ao batismo. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho de Deus vivo. Ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Bendito. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis serviço da água para dar a sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame a sua graça sobre esta criança. Bendito sejas, Deus, Criador de todas as águas, sobre as águas primeiras que passam do universo habitado. Povoaste as águas em guerra com vossas criaturas. As águas do mar vermelho afogaste os opressores e fizeste o vosso povo passar a pé enxuto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito Santo, e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem suas promessas batismais para viver como na liberdade dos filhos de Deus. Vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo por causa da sua união? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao autor e princípio do pecado? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Responda um pouquinho mais alto. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês querem que Emanuela seja batizada na fé da Igreja que acabamos de professar? Ela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manuela, pelo batismo de Deus Pai, que libertou do pecado e renasceste pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus e Ele te consagra com óleo santo para que, seguindo em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Amém. Manuela, nasceste de novo e foste revestida por Cristo, por isso trazes a veste batismal. Que teus pais e padrinhos te ajudem por palavras e exemplo a conservar a dignidade de filha de Deus até a vida eterna. Amém. Manuela, recebe a luz de Cristo. Tu foste iluminada por Cristo para te tornares luz do mundo. Com a ajuda de Deus Pai e padrinhos, caminha como filha da luz até a vida eterna. Amém. É fatal quer dizer, abre-te. O Senhor te fez os surdos ouvidos que nos falar. Te conceda que possa logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Então, uma salva de palmas. Amém. Nós hoje também fazemos a nossa missa do dízimo. Então, como dizimistas que somos agraciados pelo batizado, pela nossa vida, tudo aquilo que nós somos e temos, só temos que agradecer. Juntos, então, rezemos a oração do dizimista. Recebeis, Senhor, o nosso dízimo. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque nos desarás dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade.
pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Vamos nos sentar e cantando, apresentemos o nosso dízimo. É o número 783. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial, a luz acesa e a fé que palpita hoje em nós. No livro aberto, o amor se derrama total. No nosso altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãs, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por vós o sacrifício, para a nossa comunhão, para nosso bem e de toda a santa igreja. Concedemos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Verdade justa e necessária, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar a plenitude dos mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor dos vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une uma só fé à diversidade da raça de línguas. Por essa razão, transbordamos a alegria pascal e aclamamos vossa vontade, dizendo ao vosso voz. Na verdade, o Pai, os seus santos, seus a fonte de toda a santidade. Santificai, após estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estudando para ser entregue e abraçando o livramento da paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partilho e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E com amor, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando o vossa memória e a morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai com a vida e o cálice da salvação,
Nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Entreguei ao Senhor a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Ele nós, um só corpo e um só Espírito. Oramos ao Pai da nossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todo o ministro do vosso povo. Lembrai-vos ao Pai da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, morando na esperança da ressurreição e de todos que partilham desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos ao Pai dos vossos filhos. Divino, nos pedimos, tenha piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, dos santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a filhos louvados e glorificados, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. de todos nós, e Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé e a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, nosso Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que cai no mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, temos ouvido e creio em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, Jesus oferece a nós como alimento e bebida, cumprindo o que havia prometido às margens do mar da Galileia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente.
Oremos. Ó Deus, que enriquecestes a vossa igreja com os dons do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo pascal, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz do mundo, a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo como o céu. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Oremos. Dignai-vos, ó Deus, ó Cristo, acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo refulgam constantemente alimentadas por vós, que sois a luz da terra. Sejam iluminados os recantos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Senhor, que curais dos muitos enfermos, restituí, se for da vossa vontade, da vontade do Pai, a saúde aos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Senhor, tenha piedade dos nossos doentes e vinde em seu auxílio. Todos juntos. Senhor, tenha piedade dos nossos doentes e vinde em seu auxílio. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor abençoe e proteja todos os doentes. Volva o seu olhar para eles e tenha compaixão deles, de cada um deles. Que Ele mostre sua face misericordiosa e lhes dê a paz e lhes conceda a saúde plena. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste deles todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai os abençoe agora e sempre e lhes acompanhe em todos os momentos de sua vida. Amém. O Deus Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo que desceu de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e os transfigure em sua luz. Amém. Aquele que, na proclamação de uma só fé, reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. O canto final é da coluna dele. No coração de Jesus tenho tudo que eu quero. No coração de Jesus tenho a paz que eu preciso. Tenho um amigo perfeito. Contra qualquer
supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Glória, 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 glória. Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim.